Olá a todos. Nessa aula nós daremos continuidade ao assunto que estávamos discutindo anteriormente. Eu espero que todos tenham assistido à aula inicial de verificação, validação e teste de software, porque a maioria das definições que nós utilizamos naquele momento vão ser importantes agora. A nossa abordagem, ela vai ser tratar técnicas relacionadas à identificação de defeitos. Na aula passada, precedente a essa, nós discutimos a importância da identificação de defeitos, discutimos a importância de inspeções e revisões de software no contexto de desenvolvimento, e hoje, dessa vez, nós vamos olhar uma descrição, de certa maneira generalizada, sobre as diferentes técnicas que nós temos disponíveis para nos apoiar no contexto da identificação de defeitos e aí garantir a qualidade do software. Então, nessa aula nós vamos estar falando sobre técnicas para a detecção de defeitos. Basicamente, nós vamos cumprir três categorias diferentes de técnicas, que são as técnicas chamadas ad hoc, vocês vão entender daqui a pouco por quê, checklist e técnicas de leitura. Vamos falar um pouquinho sobre algumas técnicas de estimativa relacionada a como é que dá para a gente pensar em prever número de defeitos e tratar a eficiência das inspeções, e como é que nós podemos tomar decisão relacionada à continuidade ou não dessas inspeções. No final dessa nossa apresentação, eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas de como realizar uma inspeção. A primeira técnica que a gente vai tratar nesse contexto é a técnica chamada de ad hoc. Ad hoc é um termo bastante interessante do ponto de vista geral, pelo menos em computação, porque ad hoc identifica uma técnica, normalmente, que é desenvolvida ou que é desempenhada baseado na experiência do indivíduo. Na verdade, quando a gente fala assim, determinado desenvolvedor está executando uma técnica ad hoc, ou está desempenhando uma tarefa de forma ad hoc, nós estamos tentando dizer o seguinte, olha, ele está usando uma abordagem que ele mesmo inventou, que é baseado na experiência dele, está fazendo do jeito dele, mas que ao final nós temos algum resultado que pode ser interessante. Uma outra abordagem para essa técnica de detecção de defeitos são checklists. Checklist, na verdade, como a tradução do termo diz, é uma lista de verificações. O que se pretende fazer nesse contexto é apresentar para aquele inspetor, para aquele revisor, um conjunto de informações relacionadas à qualidade do produto em si que está sendo revisado para que isso seja verificado. E, por fim, as técnicas de leitura, que são aquelas que nos dão uma perspectiva, que nos dão uma possibilidade um pouco mais abrangente, um pouco aprimorada do ponto de vista de identificação de defeitos. Então, se vocês repararem no quadro apresentado no slide, vocês vão verificar que existe um certo diferencial, existe uma certa modificação no rigor e no formalismo utilizado para cada uma dessas técnicas. Enquanto a ad hoc, ela é, de certa maneira, mais informal, ela não exige um treinamento aprimorado, que afinal, como é que a gente pode pensar no contexto de treinar o indivíduo na técnica ad hoc que ele mesmo desenvolveu, as técnicas de leitura nos levam ao tratamento e a uma formalização desse procedimento de identificação de defeitos e a necessidade de treinar os nossos desenvolvedores de uma forma mais elaborada. Então, a primeira delas é a nossa técnica ad hoc. Como eu já tinha explicado, o inspetor ou revisor daquele documento, daquele artefato, daquele produto, ele vai ler o documento de acordo com sua própria perspectiva. Repara que nesse contexto, essa leitura ou essa utilização do artefato segundo a perspectiva do desenvolvedor acaba envolvendo a necessidade de alguma experiência deste inspetor. Afinal de contas, é muito difícil você imaginar que alguém que não tem experiência, não tenha conhecimento relacionado a um determinado documento, relacionado a um determinado artefato, possa, de maneira ad hoc, identificar problemas ou encontrar defeitos que dizem respeito a esse documento. Por isso que a gente diz que a experiência individual afeta o resultado final quando a gente está usando uma técnica ad hoc. Porque o foco de leitura vai residir na especialidade do inspetor. Isso significa que,
Se eu estiver tratando um determinado contexto de problema e a pessoa que está revisando não é especialista ou não entende daquele assunto, a minha chance de identificar defeitos vai ser reduzida, né? Depois, a gente vê que o resultado relacionado à produtividade, ele é individual. Eu não tenho como garantir produtividade, ou eu não tenho como, de certa maneira, controlar essa produtividade, tendo em vista que eu não tenho controle sobre a técnica, afinal ela é ad hoc, ela é pessoal, né? E uma outra questão muito importante do ponto de vista da inspeção ad hoc é como é que nós podemos garantir que aquele inspetor lê o documento de forma completa. Afinal de contas, quando eu estou lendo um documento, que eu estou revisando o documento, eu costumo tender a encontrar ou procurar informações mais relacionadas àqueles conceitos ou aquelas áreas em que eu me sinto melhor em trabalhar, né? Então, isso é um risco que a gente tem nessa abordagem. O que não dá para nós alguma garantia do ponto de vista de cobertura, ou seja, o que é a cobertura do documento? É a quantidade de informação que eu pude tratar nesse processo de revisão. O ideal seria que a cobertura fosse 100%, que eu pudesse capturar, que eu pudesse compreender e tratar todas as informações contidas no documento, né? E aí, por isso, uma medida que nós usamos do ponto de vista de inspeção, e aí para avaliar, de certa maneira, o rendimento do inspetor, é a relação custo-eficiência. Na verdade, essa relação ela tenta me mostrar o número de defeitos por unidade de tempo, normalmente horas ou minutos, né, que um determinado inspetor ele tem ou ele apresenta enquanto inspecionando um artefato, né. Repara que essa relação, ela costuma ser muito boa quando os inspetores possuem muita experiência. Isso significa que eu vou estar lançando mão de desenvolvedores e de profissionais que têm um perfil de qualificação superior, o que vai me aumentar naturalmente o custo final dessa inspeção. Como é que eu ensino uma técnica ad hoc? Bom, é ad hoc. Cada um de nós, cada um de vocês pode imaginar de que forma a leitura ou o tratamento desse documento vai ser executado. A outra abordagem que a gente tem, do ponto de vista de técnica de leitura, é o checklist, né? Na verdade, quando a gente trata a questão do checklist, eu vou continuar, de certa maneira, usando uma abordagem ad hoc para poder inspecionar o documento. Porém, nesse contexto, nós vamos estar utilizando uma relação de itens, ou uma lista de itens, que vão me identificar aquelas características que precisam ser identificadas ou que têm que ser procuradas no contexto da revisão, né? Então, essa abordagem, ela é superior e ela é um pouco melhor do que a abordagem ad hoc, porque nesse contexto eu consigo ter um pouco mais de foco no que eu pretendo executar, né? Primeiro, eu estou definindo características de qualidade a priori. Reparem que na explicação anterior e na técnica ad hoc, nada se falou do ponto de vista de qualidade. Nós falamos do ponto de vista de identificar defeitos, mas nós não dizemos defeitos relacionados a que tipo de característica, né? Aqui, o resultado final fica mais direcionado, porque eu defino essas características, né? Eu ainda tenho uma produtividade que ela é individual, afinal de contas, eu posso ter uma lista de características bastante extensa, que ainda assim está dependente da experiência individual ou da abordagem ad hoc que está sendo utilizada, né? E da mesma forma que a abordagem ad hoc, eu não tenho ainda como garantir que o inspetor realmente leu o documento da forma como se poderia esperar, né? Porém, do ponto de vista de cobertura, nós agora podemos conseguir algum tipo de resultado positivo relacionado à identificação dessa cobertura. Porque ao definir a lista de itens, ao dizer as características de qualidade que nós estamos procurando identificar, ou que estamos procurando revisar, nós podemos, de certa maneira, mostrar quais as partes dos documentos que deveriam, ou do documento, que deveriam ser cobertas no contexto da leitura. Então, esse controle é aprimorado, né? E, claro, eu tenho de novo a relação custo-eficiência e, nesse caso, ela é dependente do checklist e da experiência dos inspetores, né?
Então, o que me leva a pensar que essa ideia do checklist não basta eu simplesmente escolher um checklist para poder trabalhar do ponto de vista de inspeção, mas eu tenho que, de certa maneira, configurar, preparar esse checklist para ser usado para capturar a minha lista de itens e tentar identificar os defeitos que estão relacionados a eles, né? Então, esse esforço, ele existe no contexto de se usar um checklist, ou seja, eu tenho que me preocupar em configurar e adaptar, ajustar o checklist para a realidade de inspeção e de revisão que eu vou tentar executar. Como exemplo, vocês podem observar no slide um checklist. Ele é único? Não, ele é só um exemplo. O que eu gostaria que vocês tentassem observar é o que significa um checklist. Se vocês observarem item a item, e eu vou ler o primeiro para vocês, os requisitos exibem a distinção clara entre funções e dados. Isso significa que esta é uma preocupação que deve ser observada do ponto de vista da inspeção. Então, quando eu for executar a revisão do meu documento, pensando neste checklist, e esse se aplica a documento de requisitos, se lembram lá dos requisitos que o professor Márcio discutiu com vocês? Então, esse checklist ele vai me levar a pensar nessas questões. E a resposta a essas questões, sim ou não, me levam a pensar ou a identificar os defeitos que estão presentes no documento. E eu posso, de novo, calibrar esse checklist de acordo com o tipo do documento de requisitos que eu tenho, com as preocupações de qualidade da minha organização e, com isso, gerar uma lista de problemas que precisam ser corrigidos e tratados no documento no futuro. A continuidade do checklist, vocês podem perceber, é uma gama extensa. Se vocês procurarem, por exemplo, na internet, esses checklists, vocês vão encontrar inúmeras sugestões. Eu, de novo, chamo a atenção para a necessidade de configuração e de ajuste do checklist para a organização. Cada organização tem características próprias, cada processo de desenvolvimento explora características de qualidade específicas, então é muito arriscado se usar um checklist diretamente, porque nós não temos como garantir que o resultado que ele está fornecendo relacionado ao número de defeitos, a existência ou não desses defeitos, pode ser garantido. Então, sempre tente fazer essa adaptação e sempre tente pilotar este checklist. Isso significa o seguinte: teste o checklist antes de aplicá-lo numa inspeção real. Então, nesse contexto de checklist, se vocês observarem nesse exemplo, este é um checklist real. Esse checklist foi calibrado por uma empresa, né, preparado e tem sido usado para a inspeção e a revisão de artefatos. A ideia de colocá-lo aqui é mostrá-los um exemplo concreto de um checklist que vem sendo utilizado. Como resultado dessa inspeção ou da aplicação, e aí esse exemplo e essa transparência, ele serve para apoiar a explicação tanto da técnica ad hoc quanto do checklist, nós preparamos uma lista de defeitos. Ou seja, quando a inspeção é realizada, a revisão é realizada e anomalias, discrepâncias são encontradas no documento, por que eu uso o termo discrepância nesse momento e não propriamente defeito? A discrepância ela pode se transformar e vai se transformar, grande parte dos casos, em defeito. Mas acontece que a discrepância, ela, para nós, representa a diferença entre a perspectiva ou o ponto de vista de quem está lendo, no caso o inspetor, assuma que você esteja fazendo uma inspeção, e você está lendo um documento. Usando um checklist ou usando uma abordagem ad hoc, você está olhando para aquele documento e tentando identificar defeitos. Ora, aquelas questões, aquelas partes do documento, as informações que você considera que não são adequadas, provavelmente você vai marcar como um defeito. A grande pergunta é, será que essa marcação, será que essas questões que você identificou como sendo equivocadas ou erradas, representam realmente o defeito? Foi passado a você na inspeção qual é a perspectiva de projeto? Qual foi o cenário utilizado para capturar essas informações? Por isso que nós damos o nome de discrepância. Lembra que você vai gerar, o inspetor vai gerar uma lista de problemas, uma lista de discrepâncias, uma lista de defeitos. Tá? Mas a gente tem que lembrar que essa lista, ela precisa em algum momento ser relacionada à dos outros inspetores e ser tratada.
pelo autor do documento e o moderador da inspeção, para se chegar à conclusão de quem realmente representa um defeito, para a gente evitar o risco de tentar consertar aquilo que já está correto. E aí sim, isso vai se transformar num defeito. Se você tiver em dúvida em relação a essas questões de moderador, autor de documento, lista de defeitos, por favor, refira a aula anterior, onde nós explicamos o processo de inspeção e como é que ele se dá. Hoje nós estamos falando das técnicas que são usadas para identificar esses defeitos. Reparem no quadro do slide, né, que para cada problema existe uma marcação. É muito importante que nós registramos todas as informações relacionadas ao problema, né? No caso em questão, eu tenho o número do defeito, o número do problema, eu tenho a página do documento onde ele foi encontrado, eu tenho qual é o número do requisito onde esse problema foi identificado, qual é o tipo do defeito, e aí nesse caso, desse exemplo, usando a taxonomia que nós discutimos na aula anterior, lembram-se? Omissão, inconsistência, fato incorreto, ambiguidade, informação estranha, e aí a descrição do problema que foi encontrado. A geração dessas listas e a manutenção dessa informação é de fundamental importância para o gerenciamento do projeto. É daí que várias informações importantes de oportunidades de melhoria e de correção dos artefatos para garantir a qualidade vão poder ser extraídas. E é isso que vai dar sentido às nossas atividades de verificação, validação e teste de software. Um outro exemplo de um checklist, e aí para documentos mais específicos, né, os dois exemplos que nós demos foram para documentos de requisitos. Esse checklist, chamado ArcCheck, foi construído, por exemplo, para a inspeção de documentos arquiteturais. Né? Quando nós construímos os sistemas de software, quando nós desenvolvemos os nossos produtos, nós precisamos construir modelos mostrando a arquitetura desse software. Quais são os componentes que o compõem, de que forma eles se integram, como é que vai ocorrer a interoperabilidade, que protocolos existem entre esses pedaços. Vocês devem ter visto isso na discussão sobre o projeto de software. Então, esse checklist, ele intenciona identificar defeitos em documentos arquiteturais. E, claro, a perspectiva é aumento da qualidade. As principais características proporcionar avaliação da consistência do documento arquitetural. Isso é muito importante. Nós temos inúmeros conceitos nos documentos. Na verdade, isso é importante ao longo de todo o nosso processo de desenvolvimento. É muito importante porque eu posso avaliar o atendimento aos requisitos. Então, eu consigo avaliar a minha arquitetura relacionada aos requisitos que foram estabelecidos. E eu consigo também identificar, por exemplo, o tratamento dos requisitos não funcionais, que são requisitos importantes e que normalmente afetam o projeto do nosso software. Eles, de certa maneira, funcionam como restrições tecnológicas para nós e no contexto dessa arquitetura. Como exemplo, se vocês derem uma olhada no slide, vocês vão ver de que forma esse checklist ele é organizado. Repare que eu tenho itens diferenciados para cada visão do meu contexto arquitetural e com isso eu tenho perguntas com duas possibilidades de resposta, sim e não, e qual é o resultado esperado. Ou seja, quando eu tenho uma resposta diferente da esperada, isso significa que provavelmente eu tenho um defeito nesse documento e que precisa ser controlado. Bom, nós já falamos de técnicas ad hoc, nós já falamos de checklist, e agora nós vamos começar a falar um pouquinho de uma abordagem um pouco mais aprimorada, que é representada pelas técnicas de leitura. Na realidade, atualmente, isso é considerado estado da arte do ponto de vista de inspeção de software. Qual é a motivação para se construir técnicas de leitura? Vamos parar para pensar no nosso problema. Ou seja, o que nós estamos discutindo? Revisão e inspeção de artefatos, documentos, né, visando identificar defeitos. Ótimo. Então, isso significa que, de uma certa maneira, eu vou estar manuseando um documento, vou estar utilizando um determinado conjunto de informações e vou tentar encontrar defeitos. Na realidade, o que eu preciso, no processo de revisão e de inspeção, é ler algum tipo de artefato, concorda? Então, o procedimento de leitura
ele parece ser extremamente fácil quando eu tenho em mãos um documento de requisitos que é, em sua maioria, descrito de forma textual. Concorda? Agora, e se eu tenho um modelo, um diagrama? Pensem lá nos diagramas da UML, um diagrama de classe. Como é que se dá um processo de leitura desse? Pensem agora, por exemplo, na questão de um código-fonte. Como é que eu poderia ler um código-fonte? Essa é uma questão extremamente interessante. Ao longo do nosso aprendizado, todos esses artefatos foram trazidos para nós e nos ensinaram a como escrever esses artefatos. Nós conseguimos escrevê-los de forma magistral. Porém, nós não sabemos, em sua maioria, os desenvolvedores não aprendem a ler esses artefatos. Essa é a grande motivação da técnica de leitura. Elas são construídas para poderem apoiar a leitura desses diferentes artefatos de software, dando aos desenvolvedores e aos inspetores a capacidade de entender o significado desses modelos e, com isso, tentar identificar se existem ou não defeitos associados a esses documentos. Então, o que nós queremos fazer com o contexto das técnicas de leitura é, de certa maneira, fornecer um conjunto de instruções concretas que permitam direcionar e que permitam apoiar a leitura do documento, em geral, documentos de software, que podem ser de texto a diagramas, né? E com isso, introduzir um formalismo que torne a inspeção e a revisão o menos dependente possível da abordagem ad hoc, que é utilizada normalmente no processo de inspeção, né? Com isso, a gente reduz a influência humana, de certa maneira, nos resultados da inspeção, aumentando a produtividade e garantindo a melhoria da relação custo-eficiência. Então, uma técnica de leitura, para nós, nada mais é do que um conjunto de instruções concretas, uma lista de instruções, que vai ser passada ao leitor, que vai ser passada ao revisor, para ler, ou para entender, ou saber o que deve ser procurado num produto de software, né? Na verdade, o que a gente vai tentar fornecer é um conjunto de instruções para se realizar a análise individual de documentos ou de artefatos de software que podem ser quaisquer. A ideia de técnicas de leitura, ela começou estando associada à identificação de defeitos, ou seja, eu preciso ler para encontrar defeitos. Depois, ao longo do tempo, e que as pesquisas foram avançando, nós percebemos que era possível explorar essa ideia de técnicas de leitura não apenas para garantir a qualidade do software, mas para, por exemplo, extrair conhecimento e, com isso, construir novos produtos. Então, é possível explorar o conceito de técnicas de leitura, por exemplo, para a questão de reutilização em modelos orientados a objetos, ou para a questão de manutenção, como identificar as partes de um produto que precisam ser mantidas ou que serão afetadas por uma determinada modificação, e por aí vai. A primeira técnica de leitura que nós vamos tratar é a leitura baseada em perspectiva, Perspective-Based Reading, do texto original. A ideia dessa técnica de leitura, ela está associada à questão da utilização do documento ou do artefato ao longo do processo de desenvolvimento, né? Se nós pararmos para pensar nos diferentes documentos, né, que existem, cada desenvolvedor ou cada papel do processo de desenvolvimento, cada profissional do processo de desenvolvimento vai utilizar esse documento ou vai trabalhar esse documento com um objetivo diferente. Pensa no documento de requisitos, na especificação de requisitos, né? Você tem diferentes consumidores e diferentes papéis ou responsáveis, desenvolvedores utilizando esse documento, né? Cada um deles vai trabalhar numa perspectiva diferente, vai utilizar um ponto de vista diferenciado para utilizar essa informação. E é exatamente isso que a técnica de leitura baseada em perspectiva explora, né? Vou dar um exemplo. O documento de requisitos, pensa nos usuários, tá? O usuário comum, quer dizer, aquela pessoa que está demandando o software, aquele que vai utilizar o determinado produto. A perspectiva dele em relação ao software normalmente está associada à questão da funcionalidade, né? Funcionalidade para nós, num contexto de desenvolvimento geral, ela normalmente é capturada ou é representada através de casos de uso. Se lembram lá das aulas? Pois é. Estes cenários é que são as perspectivas de utilização desse documento por parte do usuário.
Por outro lado, se eu pensar num contexto de um desenvolvedor responsável pelo projeto do software que está usando o documento de requisitos, para que ele vai usar esse documento? Ele vai usar para extrair as informações e conhecimentos que ele precisa do ponto de vista do projeto. Então, ele está procurando pelos conceitos, ele está procurando pelos relacionamentos entre esses conceitos, ele está procurando por relações hierárquicas, como isso se ajusta, porque é isso que vai, de certa maneira, direcionar o projeto daquela aplicação. Poderia pensar em outro conjunto de usuários desse documento. Por exemplo, o testador. Para que o testador vai usar o documento? Provavelmente para extrair informações de teste. Casos de teste. Nós vamos ver essa coisa com detalhe nas próximas aulas, que isso está relacionado a teste. Mas é uma possibilidade. E é exatamente assim que nós pensamos na questão da leitura baseada em perspectiva. O que a técnica vai me dar é um conjunto de instruções bem definidas, concretas, que vão me permitir utilizar ou revisar o meu documento de acordo com a perspectiva do consumidor daquele documento. No caso, para nós, a PBR trabalha com a perspectiva do usuário, do projetista e do testador. Nesse contexto, né, o que a gente vai fazer é com que o meu revisor ou meu inspetor, ele possa aplicar ou usar a técnica para identificar defeitos e explorar essa perspectiva de leitura. No caso do usuário, tentando construir casos de uso, e aí, usando a perspectiva do usuário, o inspetor vai tentar extrair as informações para construir o caso de uso. Caso não consiga, isso significa um problema com o documento que precisa ser corrigido. O projetista vai tentar extrair as informações do documento que possam levá-lo a construir, por exemplo, diagramas de classe, objetos. Não conseguindo, isso pode representar um defeito. E os meus testadores vão trabalhar no documento, tentando extrair as informações relacionadas aos casos de teste. E aí sim, eu transformo o processo de inspeção num procedimento um pouco mais controlado, com um pouco mais de rigor, melhora a produtividade e tenho ganhos do ponto de vista da identificação de defeitos. Então essa é a metáfora básica de utilização e de aplicação dessas técnicas de leitura. Então, a preocupação básica, lembrem-se, ao aplicar uma técnica de leitura baseada em perspectiva, é explorar aquele documento para extrair as informações e tentar construir aqueles modelos relacionados à perspectiva que está sendo utilizada. Casos de uso, no caso de usuário, casos de teste, no caso do testador, e modelos de projeto, no caso do projetista. Quando eu não consigo, eu tenho um problema, e aí sim eu vou ter a marcação dos defeitos. Essas técnicas de leitura, e particularmente PBR, elas têm sido trabalhadas e estudadas ao longo dos tempos em diferentes locais. Se vocês derem uma olhada nos slides, vocês vão ver que essa coisa começou a ser usada no Laboratório de Engenharia de Software da NASA, lá no Centro de Pesquisa de Voo de Goddard. O Laboratório de Engenharia de Software da NASA é um dos grandes responsáveis por resultados importantes na área de engenharia de software. Eles desenvolvem muito software, desenvolvem muitas técnicas. Essas técnicas vêm sendo aprimoradas a partir de experimentação, ou seja, existe metodologia científica rigorosa sendo aplicada no desenvolvimento da técnica e também explorada em diferentes contextos de empresas e organizações, com resultados bastante satisfatórios do ponto de vista de seu rendimento e a identificação de defeitos. O que nós sabemos de PBR? As inspeções realizadas com PBR, ou com a leitura baseada em perspectiva, elas encontram 35% mais defeitos que revisões ad hoc. Esses dados são dados industriais que demonstram a veracidade e a importância de se aplicar técnicas de leitura para melhorar o rendimento das inspeções. Uma observação que foi realizada nos diferentes estudos é que as técnicas ajudam os inspetores a manter o foco na inspeção, o que melhora para nós o procedimento de leitura e o que melhora para nós, de certa maneira, a questão da cobertura, porque ela evita que os inspetores façam revisões superficiais. Ao seguir as instruções, aquele inspetor se vê, de certa maneira, guiado a passar pelas diferentes partes do documento, o que é bom do ponto de vista de resultado. E o mais importante de tudo é que a utilização continuada da técnica ajuda a aprimorar o processo de raciocínio dos inspetores e, consequentemente, dos desenvolvedores, trazendo um ganho para o processo de desenvolvimento,
onde existe uma redução natural do número de defeitos encontrados normalmente nos documentos. Então, quando nós estamos trabalhando com a técnica de leitura baseada em perspectiva, basicamente, ela representa uma metáfora de atuação. Né? Esses exemplos que eu estou apresentando para vocês representam técnicas concretas. Existem, né? E vocês podem explorar se quiserem. Mas vocês também podem pensar em montar técnicas dessa natureza. Na verdade, quando nós estamos pensando em técnicas de leitura baseada em perspectiva, nós estamos sempre pensando que cada inspetor vai receber um cenário que vai guiar o seu trabalho de leitura. Ou seja, ele vai receber uma descrição procedural de que atividades ele precisa executar para realizar a revisão daquele documento. Né? E esse cenário, ou seja, essa descrição procedural, ela normalmente possui duas partes. Né? Ela permite construir um modelo, e aí é o modelo que está associado à perspectiva em questão, né? E ela faz com que se responda a questões associadas àquele modelo. Então, basicamente, o que a leitura baseada em perspectiva vai me trazer é um conjunto de instruções que me orientam a construir um modelo associado à minha perspectiva e que, associado a esse modelo, eu tenho um conjunto de questões que precisam ser respondidas relacionadas ao modelo construído. O sucesso em responder as questões indica que eu não tenho defeito naquele documento. Né? Normalmente, esses cenários e esses modelos de leitura, ou seja, essas perspectivas de leitura, elas são escolhidas dependendo da organização. A ideia de se ter, por exemplo, casos de uso, modelos de diagramas de classe e objetos e casos de teste, está muito relacionado à necessidade que se tem desses aspectos ou desses modelos no contexto do desenvolvimento. Né? É por isso que nós temos as opções desses modelos e vocês podem observar no slide essa junção entre perspectiva e entre o modelo em si e principalmente o tipo de defeito, porque afinal de contas nós temos que estar preocupados em encontrar defeitos nesses diferentes documentos associados a esses diferentes modelos. A partir desse momento, né, e aí pensando que existem essas diferentes perspectivas, espera-se que cada inspetor possa tratar ou ler o documento de acordo com uma perspectiva. Né? Então, se eu pensar num time de inspeção usando PDR, eu poderia pensar num time de inspeção com 3 inspetores, e cada um deles usando uma perspectiva associada. Né? Por que isso? Porque eu preciso aumentar a cobertura. Então, quando eu faço com que os meus inspetores utilizem perspectivas diferentes, eu garanto com que eu tenha um aumento de cobertura no meu documento e eu evito problemas como, por exemplo, nós temos em leitura ad hoc ou com checklist, onde o risco de não se ler partes do documento é grande. Né? E aí, com isso, eu tenho várias vantagens no processo do desenvolvimento e no processo de inspeção. Uma outra questão interessante do ponto de vista das técnicas de leitura, já que nós estamos fornecendo um conjunto de instruções, né, é que esse conjunto de instruções, o detalhamento da técnica, ele pode variar dependendo do nível de experiência do meu inspetor. Normalmente, quando nós temos os usuários ou temos os inspetores, revisores utilizando a técnica pela primeira vez, é preciso um maior nível de detalhamento, ou que a gente baixo nível de detalhamento. Que é para quê? Para poder fortalecer ou facilitar o aprendizado relacionado à técnica. Por outro lado, quando as pessoas passam a ganhar experiência na técnica, nós podemos reduzir o conjunto de instruções, porque aquele conhecimento de leitura já se internalizou. É como se nós estivéssemos, de certa maneira, moldando ou ajustando a leitura ad hoc de cada um, mas agora direcionado às instruções e ao conjunto geral de cenários que nós temos nessas técnicas. Isso, para nós, é muito bom, porque nos permite flexibilizar o uso dessas técnicas para diferentes modelos de ciclo de vida. Né? E isso, se a gente parar para pensar nos diferentes projetos de software que nós temos atualmente, isso é muito importante, porque os projetos utilizam diferentes ciclos de desenvolvimento, né, que demandam diferentes técnicas. Felizmente, as técnicas de leitura têm essa flexibilidade. Então,
Para exemplificar essa questão, eu vou falar um pouco sobre a perspectiva do usuário. Na perspectiva do usuário, os requisitos, na realidade, eles devem capturar as demandas, as necessidades daquele produto. Mas o que a gente procura identificar nesses requisitos é procurar representar aquelas funcionalidades de forma bastante precisa. Na verdade, os requisitos, ele vai me trazer a visão do usuário em relação ao sistema. A gente já sabe que ele serve de um documento para facilitar a comunicação entre a equipe de desenvolvimento, entre os desenvolvedores e o cliente. E, principalmente, ele é um documento que serve para apoiar a validação daquele sistema, porque, afinal de contas, ele é que representa o meu contrato. O software tem que satisfazer os requisitos. Então, a gente vai começar a olhar nesse contexto do documento, numa questão basicamente o seguinte: o que eu extraio dos meus requisitos, qual é a perspectiva do usuário em relação a esses requisitos. Primeiro, eu estou olhando para a funcionalidade. Afinal de contas, requisito representa funcionalidade. Vamos pensar nos requisitos funcionais. Qual a representação que eu posso usar, qual a perspectiva que eu posso usar para olhar para esses requisitos? Casos de uso. Ótimo. O que a gente já sabe de caso de uso? Representa um cenário descritivo, descreve um conjunto particular de funcionalidades, me permite mostrar a interação do sistema com o meio ambiente, eu consigo capturar diferentes elementos que interagem com o sistema. E, principalmente, casos de uso são consumidos em diferentes estágios do ciclo de vida. Eu vou usar meus casos de uso para o projeto, eu vou usar meus casos de uso para o teste. Então, o nosso objetivo aqui nesse contexto é, se eu estou olhando para o meu documento de requisitos, na perspectiva do usuário, o meu conjunto de casos de uso, eles devem me mostrar todas as possibilidades de utilização daquele sistema. Concordam? Pensem um pouco nisso. É importantíssimo que a gente tenha essa percepção do ponto de vista de desenvolvimento, porque os documentos, os artefatos, eles se interligam, eles se compõem. Eles compõem o meu produto. E todos têm que representar as informações de forma válida. Nesse contexto, nós vamos começar a explorar a utilização dos casos de uso para identificar defeito. Por quê? Eu consigo extrair e utilizar uma representação através dos requisitos que me leva a tratar requisitos descritos em linguagem natural. Quais os problemas relacionados a requisitos descritos em linguagem natural? Isso foi discutido na aula anterior. Ele está diretamente relacionado à questão da ambiguidade da linguagem. É muito difícil para nós garantir uma determinada formalidade utilizando uma linguagem dessa natureza. Então, nós vamos tratar os requisitos a partir de casos de uso, para poder representar esses requisitos, e aí, baseado nessa representação, nós vamos vamos tentar observar duas situações no contexto do nosso problema. Primeiro, a nossa hipótese é que, se os requisitos escritos em linguagem natural estão bem especificados, então eu devo ser capaz de feita, significa que transformar isso em caso de uso seria algo natural. Por outro lado, a outra hipótese é, se eu tenho problemas na minha especificação de requisitos, eu não vou conseguir transformá-la em casos de uso. É exatamente isso que vai ser explorado aqui do ponto de vista das técnicas. E esse processo de construção, ele é importante para nós, porque ele nos permite passar por todo o documento de requisitos. Ou seja, ao tentar construir casos de uso, ao tentar especificar esses casos de uso, utilizando o documento de requisitos, o inspetor e o revisor precisam tratar todas essas informações. Então, quando a gente pensa em caso de uso, na perspectiva do usuário, qual é o primeiro componente principal de um caso de uso? O ator, o participante, que representam entidades externas, que representam algum elemento que vai interagir com o meu sistema, que eventualmente pode identificar a presença de um indivíduo e que eventualmente pode ser ativo no contexto da execução desse sistema.
Esses participantes, ou esses indivíduos, esses atores, né, eles podem ser diferentes, representados por diferentes elementos, indivíduos humanos, outros sistemas, sensores, dispositivos externos, né, e eles precisam ser identificados do ponto de vista dos requisitos, porque eles são importantes por comporem a interface do meu sistema com o mundo externo. Na realidade, é a partir desses pontos que eu começo a perceber de que forma meu sistema começa, o meu software, começa a se relacionar com outros elementos, né? E isso me dá a possibilidade de, por exemplo, poder entender os pontos de entrada e saída de informação, os pontos em que eu preciso ter algum tipo de comunicação com elementos externos, né? Por outro lado, se nós pararmos para pensar do ponto de vista da construção de casos de uso, não adianta apenas olhar para o contexto dos atores ou dos participantes. Eu tenho que olhar também para a funcionalidade. Afinal, o que é o caso de uso? Essa funcionalidade é que está trazendo para nós e que vai estar detalhando para nós a funcionalidade do sistema. E aí, nesse contexto, é que nós começamos, de certa maneira, a poder olhar para essa especificação e, de certa forma, começar a tentar tratar o contexto da descrição dos requisitos associados à funcionalidade. Ou seja, eu preciso trabalhar esse mapeamento, eu preciso, de alguma forma, tentar olhar para esse contexto. A grande questão é que, normalmente, é muito difícil a gente conseguir fazer uma representação precisa dessas funcionalidades, né? Há muita variação nos conceitos, né? E há muita variação no sentido de como é que essas questões são descritas do ponto de vista dos meus requisitos e dos casos de uso. Então, aqui existe realmente a necessidade de um procedimento de leitura, né, que me permita olhar para essas funcionalidades e tentar entender de que maneira essas questões estão sendo capturadas no documento de requisitos e que podem ser transformadas nos meus cenários de utilização lá nos meus casos de uso. Então, em linhas gerais, né, o que nós fazemos do ponto de vista do processo de leitura, né, e que a técnica vai me dar, é um conjunto de instruções. Na realidade, eu tenho um exemplo, se vocês observarem no slide, da forma como a técnica ela vai instruir o revisor. Eu tenho um conjunto de instruções do tipo, leia todos os requisitos uma vez, etc., etc., e com isso eu consigo olhar depois dessa leitura e começar a me questionar do ponto de vista de identificação daqueles elementos. Quais grupos de usuário utilizam o sistema para executar suas tarefas? Ou seja, ao responder essa questão, eu já estou tentando identificar aqueles meus participantes e aqueles meus atores. E assim sucessivamente, né? Essas questões, por sua vez, começam a se refinar e começam a ser trabalhadas de forma mais específica. Repara que, ao mesmo tempo que eu tenho uma técnica que me permite ler o documento para identificar defeitos, eu tenho em mãos um conjunto de instruções que pode me servir de apoio à construção do próprio caso de uso, o que é bastante interessante. Ou seja, respondendo essas questões, trabalhando essas questões, eu estou, de certa maneira, aprendendo a construir casos de uso. E, na verdade, eu estou também aprendendo a escrever documentos de requisitos, porque eu sei que essas informações que vão compor as respostas às questões são importantes de serem encontradas nesses documentos. Ao final desse procedimento, a técnica me dá a possibilidade, por exemplo, de explorar uma planilha onde nessa planilha eu tenho posições específicas para inserir os diferentes elementos. Então, eu tenho uma coluna onde eu descrevo meus participantes, eu tenho uma coluna onde eu digo em que caso de uso ou que funcionalidade esse participante ele toma parte, e também eu tenho uma coluna para descrever as funcionalidades do sistema que em algum momento vão ser combinadas em diferentes casos de uso. Repara que é um procedimento realmente de extração de informação. A grande questão é que isso precisa ser feito por um inspetor, porque existe um conjunto de elementos de raciocínio que precisa ser aplicado para tem um conjunto de instruções que me permitem olhar, por exemplo, para os diferentes aspectos, né, relacionados às funcionalidades do software e que poderiam estar presentes e que precisam ser extraídos desse meu documento. Essa lista de instruções, ela segue. Normalmente as técnicas PBR elas são representadas por uma ou duas páginas de instruções,
um roteiro que vai ser seguido. Todas elas se apresentam da forma como nós estamos vendo aqui no slide, né? E aí, com isso, existe também um detalhamento específico do ponto de vista da forma como se vai tratar aquelas informações e da forma como se vai tratar aquelas funcionalidades, incluindo, por exemplo, aspectos relacionados às condições de início e fim da atividade, a participação ou não de um determinado ator nesse contexto e também na relação existente entre as diferentes funcionalidades. Novamente, nós podemos observar que a planilha vai sendo preenchida e aí nas colunas começam a aparecer aquelas informações que são relevantes do ponto de vista do contexto de cenários de utilização daquele produto. E por fim, após representar todas as funcionalidades e participantes e tentar descrever essas relações, nós começamos a olhar para o modelo para tentar identificar os possíveis problemas que existem nessa representação. É onde se começa a fazer a junção dos conceitos em PBR e é onde se começa, de certa maneira, a tentar identificar aqueles pontos que podem se encontrar algum problema. Para isso, existe um conjunto de questões que, novamente, vão ser respondidos. E repara que existe uma grande diferença em relação à checklist aqui. No checklist, as respostas normalmente são sim e não. Em técnicas de leitura, as respostas envolvem raciocínio, envolvem a compreensão. Então, não é meramente um binário onde eu digo se é positivo ou negativo, mas eu tenho que responder à pergunta, eu tenho que dizer, eu tenho que questionar, e esse questionamento e esse raciocínio é que me levam a identificar os possíveis defeitos, né? E eu começo a realizar o relacionamento entre os diferentes partes do meu modelo e a falta ou excesso desses elementos começa a me indicar os possíveis problemas relacionados ao documento que precisam ser corrigidos, né? Da mesma forma que nós tínhamos lá em ad hoc e checklist, a ideia de se usar técnicas de leitura também gera uma lista de discrepâncias ou lista de problemas, como vocês podem ver, que se assemelha de certa maneira à lista anterior, onde eu tenho a identificação dos defeitos e a sua classificação, dependendo da taxonomia que eu estiver utilizando. Lembre-se da importância de registrar esses defeitos e manter esses registros entre projetos. É assim que nós podemos aprender com os defeitos e, com isso, tentar evitá-los no futuro. Uma outra variação da técnica PBR, aí outra perspectiva, é a OPBR, que visa a revisão de documentos de requisitos, só que usando a visão do projetista. A metáfora de funcionamento, o princípio de funcionamento, é absolutamente semelhante ao da PBR usuário, só que nesse caso aqui, o projetista ele se preocupa em tentar construir e extrair informações do ponto de vista de como gerar modelos de classes. Então, ela é bastante útil para aqueles momentos em que eu quero inspecionar meu documento e verificar se o documento de requisitos ele pode me apoiar às atividades de projeto. Essa técnica ela tem um material extenso disponível na literatura e tem sido e foi também avaliada do ponto de vista experimental com bastante resultados positivos em relação à sua utilização. Como exemplo, vocês podem olhar a questão da OPBR, ela tem o mesmo perfil, o mesmo conjunto de instruções e espera-se que o inspetor possa seguir essas instruções, responder as perguntas e preencher os formulários, que no caso vai estar preenchendo conceitos relacionados a classes, objetos e relações entre esses elementos. Por fim, a outra técnica que a gente tem relacionada à PBR é a tester, ou testador, onde a perspectiva é a tentativa de se extrair casos de teste, né? Os modelos que a gente vai tirar são casos de teste que vão ser úteis para o teste do sistema, né? Esse tipo de técnica, ele vem sendo bastante utilizado, pode ser adaptado para diferentes configurações e necessidades de teste, e tem também resultados bastante interessantes, né? Essa técnica está descrita nessa publicação, que aí está para aqueles que tiverem algum interesse nesse contexto. Uma outra técnica baseada no contexto de perspectiva é PEBAB. Essa técnica ela tem sido usada para
inspeção de usabilidade, aí agora eu estou saindo do contexto de documentos de requisitos e tentando mostrar para vocês um outro exemplo de técnica de leitura que pode ser aplicada num outro tipo de revisão, e aí é revisão de usabilidade. Na realidade, aqui está se preocupando em identificar defeitos de usabilidade. Usabilidade é uma característica de software que está relacionada, por exemplo, à facilidade de utilização de uma determinada aplicação ou de uma determinada interface, né? Essa técnica ela vem sendo trabalhada, né, ao longo dos 2 últimos anos, já com resultados também bastante interessantes, né, e ela estende um conjunto de avaliações heurísticas existentes atualmente na literatura de engenharia de software, né. Então, basicamente, o que eu estou tentando mostrar para vocês são exemplos de possibilidades de técnicas nesse contexto. Cada uma delas depende, como a gente já viu, por ser uma técnica de leitura, de algum tipo de treinamento ou algum tipo de apoio para a sua utilização. Porém, todas são representadas a partir de instruções concretas e de lista de cenários de trabalho que podem ser aplicados pelos inspetores para encontrar defeito. Uma outra categoria de técnicas de leitura, e agora a gente vai sair do contexto de requisitos e vamos passar para projeto, são as ORTs. As ORTs são Object Oriented Reading Techniques. Elas vêm sendo desenvolvidas desde 99 com a finalidade de apoiar a inspeção de projeto orientado a objetos. Aqui o objetivo é tentar revisar ou aplicar técnicas de leitura que permitam ao inspetor identificar defeitos em documentos de projeto. Então agora nós estamos falando de diferentes diagramas e nós estamos tentando falar na identificação de, primeiro, consistência entre esses modelos e depois a avaliação ou validação desses modelos em relação aos documentos de requisitos, né? No caso específico das ORTs, elas vão ser representadas através de técnicas ou conjuntos de instruções onde o foco está na identificação do defeito. Então agora eu não vou tentar mais construir um modelo a partir do documento, mas eu vou tentar explorar esse documento para ver se consigo identificar os defeitos baseados na taxonomia que eu estou encontrando ou utilizando naquele meu documento. A ideia de se aplicar ORTs é apoiar os inspetores na compreensão do problema, na compreensão dos modelos e na identificação dos defeitos. A identificação de defeitos em nível de projeto, ela é mais difícil ou mais complicada do que em nível de requisitos, né? Aqui nesse contexto, nós estamos trabalhando em pelo menos 2 níveis de abstração, né? Eu estou no nível de projeto e estou no nível de requisitos. Na verdade, é nesse ponto, essas técnicas têm que me ajudar a apoiar o processo de transformação entre os 2 momentos do desenvolvimento, né? As técnicas vêm sendo desenvolvidas também no mesmo contexto, elas nasceram de uma demanda, de uma necessidade, no contexto da Universidade de Maryland, junto com o Laboratório de Engenharia de Software da NASA. Desde então, elas vêm evoluindo experimentalmente e já vêm sendo exploradas do ponto de vista industrial, né? Existe bastante trabalho em relação a essas técnicas e elas vêm sendo utilizadas em projetos reais, atualmente também com resultados positivos. Basicamente, o que nós temos é representado nessa gravura. Cada uma daquelas linhas ligando as diferentes caixinhas, e aí as caixinhas representando documentos ou os artefatos envolvidos no contexto do projeto, as linhas representam as técnicas que estão disponíveis, né? Repara que para cada tipo de documento, eu preciso de um conjunto de instruções específicas para poder levar o meu inspetor ou levar o meu revisor a identificar o defeito, né? A diferença entre as técnicas, ela se dá a partir do tipo das linhas. Vocês reparem que existem umas linhas mais grossas com seta e umas linhas que são linhas finas ligando. É o que nós chamamos de leitura vertical e de leitura horizontal. Existe diferença entre esses tipos de técnicas de leitura, porque o tipo do documento ou a forma como as instruções são seguidas afetam a maneira como se identificam os defeitos de projeto, né? O que a gente sabe é que a leitura horizontal, elas de certa maneira garantem ou asseguram que os artefatos de projeto estão representando um mesmo sistema. Repara que é muito difícil para nós pensar em correção nesse momento.
Na verdade, o que a gente consegue olhar é para as técnicas de leitura, ou para as técnicas de leitura horizontal, como técnicas que me permitem realizar a verificação do meu produto. Eu costumo imaginar que eu consigo manter a consistência entre esses diferentes modelos. E aí, essa questão, ela se complica do ponto de vista de orientação a objetos, porque eu preciso manter consistência estática, dinâmica, e aí isso a gente pode imaginar como é que não é tão óbvio, né, capturar essas informações e garantir que essas questões possam ser tratadas se eu não tiver uma técnica de leitura. Imagina o seu diagrama de classes, imagina o seu diagrama de sequência, pensa lá naquelas atividades de projeto. Como é que eu comparo um com o outro? Como exemplo, vocês podem ver no slide o que seria uma técnica de leitura horizontal. Novamente, por ser uma técnica de leitura, eu tenho um conjunto de instruções que vão ser seguidos, e aí, ao seguir essas instruções e responder as questões, eu vou estar identificando os meus defeitos. Ao mesmo tempo, eu também trabalho com a questão do preenchimento do meu documento de discrepâncias, ou seja, a minha lista de discrepâncias ela é baseada num contexto geral, e aí, nesse caso, eu tenho especificidades que são relacionadas às técnicas e aos modelos, porque, afinal de contas, agora eu não estou tratando mais apenas um documento, como no caso dos requisitos, mas eu estou tratando diferentes documentos de projetos e eu preciso relacionar onde é que está o problema, em que documento este problema se apresenta. Da mesma forma, eu consigo identificar e registrar detalhadamente o que está ocorrendo no contexto dos meus documentos. Então, essa é a ideia básica das técnicas de leitura horizontal. As técnicas verticais, ou a leitura vertical, ela vai fazer com que eu consiga, assegurar que os meus artefatos de projeto, lembre-se, eu apliquei horizontal primeiro, garantir consistência. Ou seja, eu consigo entender que todos os artefatos representam o mesmo sistema. Agora, o que eu quero fazer é garantir que esse sistema representado por este modelo realmente é o sistema solicitado lá pelos meus requisitos. Então, a gente costuma dizer que as técnicas de leitura vertical, elas representam técnicas que podem ser aplicadas para atividades de validação, ou seja, estou validando aquele meu modelo de projeto relacionado ao documento de requisitos que, presume-se, já foi revisado, inspecionado e estaria, a princípio, livre de defeitos. Ok? Lembre-se disso. As técnicas verticais, elas me permitem comparar documentos em níveis de abstração diferenciados, casos de uso com documentos de projeto, documentos de requisito com documentos de projeto, diagramas de classe, diagramas de sequência, e isso é uma vantagem do ponto de vista do inspetor, que vai passar a ter acesso a essas instruções no contexto da sua atividade de leitura. Aí está um exemplo, novamente, do que seria uma técnica de leitura vertical. Reparem que ela se assemelha bastante à técnica horizontal anterior. Essa representação é apenas um exemplo, isso é um extrato do que seria a descrição da técnica. Essas técnicas podem ser encontradas facilmente na literatura e podem ser obtidas, você tem acesso à técnica. Da mesma forma como a gente se preocupou com o checklist, do ponto de vista de configuração e adaptação do checklist para uma organização, as técnicas de leitura também demandam essa configuração e adaptação. Como é que eu uso o Words do ponto de vista de projeto? Bom, eu tenho um conjunto de instruções, tenho os meus artefatos, e essa técnica ela vai me dando instruções de procedimentos que precisam ser seguidos ao longo do processo de leitura. Então, à medida que as instruções elas ocorrem, eu vou utilizando e tratando os meus documentos. Por exemplo, uma instrução é, para cada diagrama de sequência, sublinhe os objetos do sistema e classe e quaisquer atores com uma caneta azul. Isso significa que eu vou estar atuando no meu documento e vou estar marcando esse documento com uma certa coloração. A partir daí, novas instruções se dão. E essas instruções sempre guiando o inspetor para que encontre aqueles elementos em questão e que marque os elementos de acordo com o estabelecido. E à medida que isso vai caminhando, eu vou tendo
no processo de leitura, a marcação nos meus documentos. Né? A partir do momento que meus documentos estão marcados, né, eu começo a realizar comparação entre eles. E nesse procedimento de comparação, essas instruções me levam, por exemplo, a questionar a presença ou ausência de determinados elementos quando comparados entre si nos diagramas. Né? E isso me traz a perspectiva, a possibilidade de se identificar um defeito nesse contexto. Né? Essas instruções, elas se seguem, né? E essa representação vai me levar a uma relação de problemas que precisam ser corrigidos e precisam ser tratados ao longo do desenvolvimento. Bom, o que nós sabemos sobre ORTs? Né? Elas são viáveis, elas ajudam a identificar defeitos. As leituras horizontais, elas encontram bastante defeitos de inconsistência e ambiguidade, o que é bom, porque afinal de contas a ideia da leitura horizontal é que a gente possa assegurar consistência. Né? A leitura vertical, nós sabemos que encontra muita omissão e fato incorreto, o que é bom, se vocês se lembrarem da aula passada, quando a gente falava de requisitos, existia uma tabela demonstrando quais os defeitos que mais ocorriam em documentos de requisitos, que era fato incorreto e omissão. E é exatamente os defeitos que a gente encontra em leitura vertical, o que mostra que existe uma preocupação forte de validação. Né? Nós sabemos que conhecimento técnico orientado a objetos é mais importante que conhecimento de domínio, o que demonstra que as técnicas são aplicáveis realmente para projeto. Existe ganho em conhecimento pelo uso aprimorado e, claro, elas já vêm sendo utilizadas na indústria, o que é um bom sinal para nós. Né? Então, são exemplos dessas técnicas de leitura que nós podemos ter nesse contexto. Né? Por fim, quer dizer, questões interessantes do ponto de vista dessas técnicas, e aí se vocês conseguirem perceber ou comparar conceitualmente a técnica anterior, baseada em perspectiva, com essa para projeto, vocês conseguem observar que existe um esforço adicional associado à aplicação dessas técnicas ORTs. Por isso, existe também preocupação em se fornecer algum tipo de apoio ferramental que possa trazer essas técnicas para um contexto de desenvolvimento um pouco mais factível do ponto de vista de utilização, já que o procedimento de marcação e manipulação dos documentos torna muitas vezes o procedimento um pouco cansativo, principalmente se a gente estiver falando em projetos de muito larga escala. Porém, isso não é um impedimento para se usar as técnicas, porque a gente tem liberdade de configuração e de organização dessas técnicas no contexto do processo. Bom, uma outra questão importante no contexto da inspeção, e aí, quer dizer, complementando a ideia das técnicas, nós discutimos até agora do ponto de vista da inspeção em si, do processo de inspeção, detalhamos as técnicas para a identificação de defeitos, mas existem pontos de tomada de decisão no contexto da inspeção que são importantes. Né? Uma delas é o seguinte: como é que eu sei se a minha inspeção ela pode estar adequada? Como é que eu sei se as minhas técnicas de leitura, ou se os meus procedimentos de identificação de defeito, as técnicas que eu estou usando, seja ad hoc, checklist ou técnicas de leitura, elas estão me dando resultados adequados? Né? Então, uma questão que pode ser usada para se tentar calibrar, ou para se tentar observar o resultado das nossas inspeções, é estimar o número de defeitos do documento. Né? Isso é um resultado bastante interessante. Se vocês derem uma olhada com calma nessa fórmula, vocês vão ver que é possível realizar essa estimativa e isso fica como uma sugestão de possível procedimento para vocês poderem usar em processos de inspeção. Da mesma forma, uma das questões importantes de se fazer é trabalhar no contexto de se tentar entender a eficiência na reinspeção. Ou seja, eu já inspecionei meu documento, eu já trabalhei com esse documento, encontrei um determinado número de defeitos, reinspecionei o documento e aí eu vou de novo retrabalhar e verificar a questão de defeitos. Na verdade, eu tento observar a questão do decaimento de defeitos na reinspeção do software. Então, é outra forma que pode ser usada para se identificar qual é o resultado dessa reinspeção e de que forma se está atingindo algum tipo de benefício do ponto de vista de qualidade do documento.
Por fim, algumas questões são interessantes do ponto de vista de apoio à tomada de decisão, né, que principalmente do moderador, ou seja, a pessoa que vai ser responsável por planejar a inspeção, que vai ser responsável por identificar aqueles recursos e aqueles elementos que podem ser importantes ou que serão importantes no contexto do desenvolvimento, no contexto da execução do processo de inspeção ao longo do desenvolvimento e na tomada de decisão do ponto de vista se continua o desenvolvimento ou reinspeciona o documento. Nesse contexto, né, há dois pontos fundamentais que precisam ser tratados. O primeiro diz respeito à escolha dos inspetores. Hoje nós temos bastante conhecimento no que diz respeito a como escolher inspetores ou de que forma nós deveríamos organizar equipes de inspeção para obter o melhor rendimento, né? Existem inúmeras questões e inúmeros pontos que são fundamentais para se escolher inspeção, para se escolher equipe de inspeção. Os resultados, por exemplo, encontrados por Carver no trabalho dele de pesquisa e que vêm sendo aplicados do ponto de vista industrial, relacionam inúmeras características que dizem respeito ao processo de inspeção e escolha do inspetor. Por exemplo, experiência no domínio, habilidade em lidar com o documento, né, a capacidade de trabalhar em equipe, relacionado a, por exemplo, aos aspectos técnicos envolvidos no determinado modelo. Todos esses fatores precisam ser observados, mas fundamentalmente o que eu sugiro a vocês é manter um registro do resultado das inspeções de seus projetos. Isso vai ajudar você a tomar a decisão, a encontrar o melhor ponto de equilíbrio ou de que maneira a sua equipe de inspeção ela vai poder ser organizada. E também do ponto de vista da continuidade do processo. Ao final da inspeção, eu encontrei mais defeitos do que da primeira vez, ou do que o baseline que eu tenho para o meu projeto. O que eu faço? Dou continuidade a esse procedimento, reinspeciono o documento, troco minha equipe de inspetores. Novamente, todo esse conhecimento precisa ser tratado e as fórmulas anteriores nos ajudam a pensar nesse processo de tomada de decisão, aonde, de novo, eu insisto, o registro histórico das inspeções e dos resultados das inspeções são fundamentais para que possamos ter resultados adequados nesse contexto. Então, pensando nesse contexto todo que nós já discutimos, falamos de defeitos, falamos de inspeção, falamos de técnicas de inspeção. Acredito que vocês já tenham uma ideia da importância dessas atividades no contexto do processo de desenvolvimento e como importantes atividades para a garantia da qualidade do software, né? O que eu gostaria de discutir com vocês agora, independente da técnica que vocês forem usar, a ad hoc funciona maravilhosamente bem. Por favor, explorem esse tipo de abordagem, revisem os documentos, inspecionem os artefatos, mas pensar o seguinte: a revisão, a inspeção, é para revisar o produto, não é para revisar o desenvolvedor. O nosso objetivo é garantir qualidade ao final. Não existem culpados, existem desenvolvedores. Nós precisamos evitar que defeitos se propaguem, ponto. Então o nosso problema é revisar o produto. Não está em jogo ou julgamento qualquer desenvolvedor da nossa equipe. Isso é o maior erro. É a ingenuidade mais gritante que um desenvolvedor pode cometer no contexto de desenvolvimento. Não se julga o desenvolvedor, se julga o produto. É o produto que é importante. Tá? Depois, a questão da inspeção, embora o processo muitas vezes possa parecer um pouco tranquilo, ele precisa ter uma agenda, né? E essa agenda precisa ser cumprida. Não tente pensar que a inspeção é simplesmente pedir a algum desenvolvedor, algum inspetor para revisar o documento, e essa revisão não tem prazo, não tem compromisso, não tem sentido. Isso não existe. É preciso ter um planejamento, é preciso ter uma agenda, e essa agenda precisa ser observada. Tá? Depois, de novo, se nós estamos revisando o produto e o nosso problema é identificar defeito, nós não temos que estar preocupados com a solução do defeito. Tá? Então, é preciso limitar o debate e é preciso limitar a discussão. Não é um embate ideológico. É a descrição de problemas, a identificação de discrepância pelos inspetores. E aí sim, se identificar o que são os defeitos. Não é preciso se transformar numa briga, não é preciso se transformar num debate político ideológico, porque o nosso problema, de novo, é garantir a qualidade daquele produto, né?
Mostra os problemas, não tenta resolver. Mostra, sempre mostra, indica onde está o problema. Não necessariamente a solução, nós sabemos qual é a melhor solução. Por isso existe uma equipe de projeto para identificar a melhor forma de se resolver o problema. Tá? Depois, por favor, ao revisar o documento e identificar um problema, anote, marque. Não tenta se lembrar de onde está para depois ir explicar. Você não vai lembrar aonde o problema estava. O processo de inspeção, a reunião de inspeção, ela precisa limitar o número de participantes. Né? Não adianta a gente imaginar que porque a inspeção é bom e funciona, então eu peço a todo mundo para revisar que eu vou aumentar a possibilidade de encontrar defeitos. Pode até ser que eu consiga fazer isso, mas em compensação eu vou parar meu desenvolvimento e eu vou atrasar meu projeto. Então eu tenho que limitar o número de participantes e principalmente é muito importante motivar a preparação para a inspeção. Ou seja, a pessoa tem que estar preparada para inspecionar o documento. Ela tem que estar preparada no contexto daquele projeto. Se eu estiver alocando um inspetor que não tem conhecimento sobre o domínio e não tem conhecimento sobre o projeto, provavelmente o resultado desse inspetor não será adequado. E isso é ruim, porque afinal de contas eu tenho um custo associado. Mesmo que ele seja baixo, eu tenho um custo associado e isso vai me implicar em algum tipo de modificação no meu orçamento. Né? Desenvolva uma lista de tópicos para cada produto que deverá ser revisado. Ou seja, identifique, indique o que você quer que seja revisado. Mostre as características que precisam ser exploradas. Não esquece que eu preciso de recurso e eu preciso de tempo para a inspeção. Embora pareça simples, embora ela me traga resultados interessantes e importantes, eu preciso alocar recursos. Eu provavelmente vou precisar de salas para as minhas reuniões. Eu provavelmente vou precisar de alocar tempo dos meus inspetores. E isso tem um custo associado de projeto. Eu provavelmente vou precisar alocar o intervalo dessa inspeção no meu processo de desenvolvimento, porque eu não posso dar continuidade ao meu procedimento de construção se eu não tiver garantia de que meu produto está adequadamente bom. Então é importante eu me lembrar desse contexto. Né? Não esquece do treinamento. Sem treinamento é muito difícil eu preparar minha equipe. Sem treinamento é muito difícil eu ter meus revisores preparados e adequadamente nutridos com informação para realizar a inspeção e a identificação de defeitos no contexto do software. Cuidado com as ferramentas. Inspeção, ela pode ser realizada de forma manual. Então, só tente utilizar a ferramental se você tem certeza que esse ferramental funciona. Aliás, esse é um conselho que eu dou para qualquer ferramenta do ponto de vista de desenvolvimento. Nós vamos discutir ainda ferramentas e ambientes de desenvolvimento de software. Mas a gente tem que olhar com bastante carinho a questão da ferramenta. Só vale a pena eu usar a ferramenta com um processo que eu exatamente sei o que acontece com ele e como é que ele é executado. Né? E, por fim, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte. Sempre é possível melhorar. As oportunidades de melhoria estão no aprendizado. Portanto, se você revisar suas revisões, você consegue aprender. Você aprende com os defeitos, você aprende de que forma você pode produzir melhores artefatos. Nesse contexto, um conjunto de referências adicionais estão disponíveis para você. Por favor, dê uma olhada nelas. Várias são muito fáceis de serem obtidas na literatura. Elas complementam a discussão desse assunto e eu recomendo a vocês dar uma lida nesse material, porque essa parte de inspeção ela é muito importante e estrategicamente necessária no processo de desenvolvimento. Tá? Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre teste.